Este episódio é um oferecimento de SA365, mais que uma agência, sua melhor parceira criativa de negócios. As cruzadas foram campanhas militares com motivação religiosa e repercussões econômicas. O domínio dos caminhos que levaram os cruzados até o Oriente logo foi utilizado por comerciantes. As viagens precisavam de recursos e era alto o risco de assaltos. Dessa necessidade, uma inovação. A Idade Média inventou a ordem de pagamento, um instrumento antecessor do cheque bancário. Hoje, com os meios de pagamentos instantâneos, como o Pix, a inovação aposentou os cheques. Você está ouvindo Stranger Topics, entrevistas sobre tecnologia, startups e negócios com pessoas que sabem persistir em busca das soluções. A conversa hoje é com Juliano Dias, da MITS, um empreendedor apaixonado por vendas, startups e tecnologia. Formado em marketing, com especialização em liderança na inovação pelo MIT, possui experiência de mais de 20 anos nas áreas de desenvolvimento de novos negócios para marcas como Mercedes-Benz e BMW, além de atuar nos seus próprios empreendimentos em startups no Brasil e na Europa. Atualmente é mentor de executivos e empreendedores brasileiros e portugueses nas áreas de prospecção, vendas, inovação aberta. Também é reconhecido pelos sonhos impossíveis e, principalmente, pela energia para torná-los realidade. Juliano, como você se apresenta? Um empreendedor, sonhador, sem limites, como dizem alguns que me conhecem bem, sem limites no sentido de pensar longe, pensar alto, não acreditar que qualquer coisa está perfeita, ou que está boa, ou que está bem, tudo pode mudar, tudo pode melhorar. Eu sou fruto do meio que fui criado. Eu sou um sertanejo pernambucano, nordestino, brasileiro, que vim de um lugar onde, como costumo dizer, a grande maioria das coisas nasce para dar errado. Não as pessoas necessariamente, mas o ambiente. O ambiente é bem difícil, árido e difícil, mas aprendi a lutar, aprendi a ir atrás do que eu acredito, do sonho, e principalmente tirar a ideia do papel e executar para transformar em realidade. Sempre pensando em como impactar pessoas, sociedade, gerar riqueza, não para mim, mas para o meio, fazer com que o ambiente melhore, né? Esse não sou eu profissional, esse sou eu. Já tive outros negócios, mas enfim, eu tenho um negócio hoje. E antes de falar em negócio, eu sou um desbravador no sentido de desde os 5 anos de idade eu queria ser piloto de avião. Eu passei a vida toda com isso na cabeça. Tentei aos 18, não consegui concluir, depois continuei com isso na cabeça e 10 anos depois eu consegui concluir e fui atrás do que eu acreditava, até o momento que, essa é uma passagem importante, até o momento que eu entendi que não valia a pena ficar naquele mercado, naquele momento, etc. E eu deixei o meu maior sonho. Tem um amigo meu que é piloto, perguntou: você deixou de lado? Eu disse: não, eu deixei para trás mesmo. Eu deixei o meu maior sonho para trás, porque sendo um desbravador, eu não posso também ser um desbravador sem limites. Eu não posso ser cego ou inocente. Eu tenho que analisar as coisas como um bom empreendedor analisa. O que é que dá certo, o que é que não dá certo, por que dá certo, para onde é que vai, etc. E na hora que não dá certo, você precisa deixar de lado e procurar um novo sonho para executar, para sonhar. Com a sua carreira tão diversificada, com conhecimento relacionado no universo das startups na Europa, queria um comparativo. O que o empreendedorismo da Europa tem a ensinar para as startups do Brasil? Celso, eu estou aqui em Portugal desde 2017, agora nós estamos em 2022, eu vou fazer alguns anos aqui.
Nessa minha estada, eu tive a oportunidade de trabalhar com, acho que dezenas ou centenas de startups, pelo menos ali no mesmo ambiente, ajudar várias. Também fui ajudado, muito ajudado. Ajudar bastante o ecossistema, pelo menos eu tento sempre ajudar o ecossistema de startups e de negócios em geral, não só em Portugal, mas Portugal, Reino Unido, enfim, Espanha até. E o que eu vejo é que o empreendedor europeu, a diferença dele para o brasileiro, existem várias, mas para mim a principal é que ele é mais cauteloso. E eu não sei se essa cautela dele, talvez essa cautela dele venha do ambiente, sabe, falando aqui de novo do meio, de ser um ambiente mais tranquilo, mais estável, ou menos instável. E ele é bem cauteloso no sentido de não tenho essa pressa toda, vou planejar as coisas, sei que vou errar, mas vou errar já tendo aquele plano em vista. E o que eu vejo no Brasil é que os empreendedores, eu me incluo nisso, a gente é muito mais preciso resolver, vou lá resolver e vou resolver rápido. Com plano, sem plano, do jeito que for, mas eu vou resolver rápido. Obviamente que eu estou generalizando a coisa. Então, o que eu acho que o empreendedor europeu pode ensinar às startups no Brasil é como ser mais cauteloso, ou sermos mais cautelosos, especialmente no ambiente de startups, onde agora, mais ainda, né, que os fundos, vamos dizer assim, as fontes estão mais secas, e acho que o brasileiro pode aprender a planejar melhor e ser mais cauteloso. Entretanto, acho que eles também, os europeus, precisam aprender bastante com os brasileiros, especialmente sobre como executar o plano, a agilidade da execução do plano. O brasileiro, talvez pela situação toda, né, já que a gente está falando aqui de Europa e Brasil, eu vou dizer que pela pobreza, certo? Não estou entrando aqui em detalhes nem econômicos nem culturais, mas pelas dificuldades que o brasileiro enfrenta desde que nasce, né? Eu acredito que a gente tem um senso de urgência maior. A gente quer resolver as coisas mais rápido. E às vezes dá errado, às vezes dá certo, até porque estou falando de empreendedorismo, então é isso. Mas se o europeu aprendesse um pouco sobre execução e agilidade conosco, acho que eles teriam uma Europa melhor. Como é montar uma startup em plena pandemia e vê-la crescer? Melhor, como é a busca pelo crescimento com uma mudança de cenário tão forte como o fim do isolamento? Celso, eu mesmo com 20 anos de experiência em prospecção e vendas, eu digo que esses 20 anos, eles são bem importantes, mas o empreendedorismo é um negócio meio quarto escuro. Você tenta acender a luz ali, mas alguém lhe puxa, outra pessoa lhe empurra, é difícil. Eu abri a MITS no início da pandemia, poucos dias depois que eu fechei a minha startup anterior, e eu fechei a minha startup anterior já por conta da pandemia. Eu estava numa situação um pouco delicada, eu tinha acabado de trazer minha família para cá, estou aqui desde 2017, mas em 2020 foi que minha mulher e meus filhos se mudaram, antes disso eu ficava indo e vindo. Eu tinha acabado de chegar, tinha 10 dias que eu tinha chegado com eles, e em 10 ou 15 dias eu fechei minha fonte de renda principal. Eu fechei um negócio que estava andando relativamente bem, e me vi sem saber o que é que eu faria. Então, respondendo como é crescer na pandemia, antes de tudo eu sofri o impacto da pandemia. Então, estou só contando aqui, a gente falou antes de começar a conversa aqui, a gente falou sobre Ariano Suassuna. Ariano Suassuna dizia que história triste é bonita de contar. E assim, eu sofri impactos da pandemia. Eu fechei uma empresa por conta da pandemia, eu abri outra empresa por conta da pandemia. Então, assim, a MITS não é só história bonita, tá? Eu comecei o negócio sozinho, na cozinha da minha casa, com grandes responsabilidades, com mulher, com filho e tudo mais,
A minha mulher saiu do emprego de 15 anos e, como eu digo, ela não mudou de país, ela mudou de continente, né? Por apostar e por acreditar em mim, no negócio, no sonho, enfim, que a gente estava construindo. Então foi muito desafiador. A grande vantagem é que eu já sabia o que fazer em termos de operação, porque como eu falei, eu faço isso há 20 anos. Eu fazia para mim, eu não fazia para o mercado, mas eu já sabia o que fazer. E no dia que eu decidi abrir a MITS, foi o mesmo dia que eu fiz o logo, que eu dei o nome, que eu montei o site. Detalhe, eu não sou designer, não sou criador de nome de empresa e não sei fazer site, tá? Mas eu executei aquilo ali. Era o básico que eu precisava fazer. Depois disso, eu tinha que arrumar um cliente. Obviamente, que eu já tinha a estrutura pronta por trás. E primeiro dia, primeiro cliente. E vai ter gente que vai ouvir aqui e dizer, mas porque é vendedor, ele vai conseguir o primeiro cliente. Cara, não sei se é porque é vendedor, mas eu não acredito que o negócio se sustente sem o mercado comprador, sabe? Eu não vou sustentar um negócio o resto da vida pegando cheque com o fundo, sabe? Eu tenho que vender. Então, no primeiro dia eu vendi. É muito desafiador e, em compensação, o momento pandemia, ele foi um momento, ou ele ainda é, que a gente está no final da onda, vamos dizer assim, não estou falando do Covid, mas do impacto econômico. No final da onda ou no começo de outra, né? Mas enfim, ele foi muito importante, interessante e propício para o negócio, porque a grande pergunta que eu me fazia é assim, se eu, que sei fazer, sei vender, sei buscar o cliente, sei trazer a oportunidade para a mesa, se eu tinha tido dificuldades, eu não tive dificuldade de vender, tá? Dificuldade por conta dos meus clientes na pandemia. Mas se eu sentir aquele impacto, imagine as empresas que não sabem prospectar, não sabem vender, como é que eles vão fazer? E aí, logo após aquilo, começou a ter home office. Eu digo, pronto, agora piorou, porque o vendedor que ia para o evento não vai mais. O vendedor que ligava no fixo da empresa para falar com o decisor que ele queria abordar, não tem mais decisor para ligar, porque o telefone do cara agora está em casa, o cara está em home office. E quando eu vi aquilo, eu entendi que sim, poderia ser uma oportunidade de gerar mais negócio para essas empresas, consequentemente gerar mais negócio, mais conexões e oportunidade de negócio para essas empresas, consequentemente gerar mais negócio para essas empresas, consequentemente gerar mais riqueza, mais impacto social, emprego, renda, o que seja. Entendendo aquilo, eu entendi que tinha realmente uma grande oportunidade. A nossa prospecção, a minha prospecção pré-MITS, tá? Sempre foi por e-mail, a prospecção da MITS também era por e-mail, então eu não precisava ligar no fixo, eu não precisava... Chegou a LGPD no Brasil, então, por exemplo, não poderia ligar no telefone pessoal do lead, eu não poderia chamar ele no WhatsApp, eu tinha que ir por outro caminho, que era o caminho que eu já conhecia. E fazendo isso, dentro da lei, a gente conseguiu sair da cozinha da minha casa, eu sozinho, para um time de 70 pessoas e quase 200 clientes nesse momento. Mas a pandemia para nós foi um momento de oportunidade, tá? A dor que a gente resolve é uma dor constante e global, mas naquele momento de pandemia ela foi bem maior do que nunca. Pelo seu conhecimento de marketing, qual é a importância do estudo do mercado e da montagem do plano de negócios para o sucesso do empreendimento? A busca por uma ideia de produto iluminado é supervalorizada? Para mim não há produto iluminado. Para mim o que tem é um percurso onde o empreendedor erra, cai, levanta e repete e segue a vida, até que o milagre do sucesso acontece. Só que o milagre do sucesso é o momento que o mundo olha e diz assim, que maravilha, parabéns. Mas ninguém vê o perrengue, né? Ninguém vê as quedas. Então, eu não acho que haja um produto iluminado. Eu acho que tem gente que não desiste. É diferente, certo? Obviamente, tá? Tem um negócio ou outro, um na vida, outro na morte, que nasce e estoura. Talvez seja uma moda, talvez seja eterno, etc. Mas, geralmente, a vida real não é essa, né? Então, eu acredito em trabalho, em ideia boa, ideia testada, em ideia que o mercado pague por ela. Eu não acredito em ideia escrita no papel, eu não acredito em coisas que vivem de... cada um leva seu negócio da forma que quer que fique claro, mas eu não acredito que negócios podem ser sustentados ou sustentáveis por
cheque de fundo ou sempre está correndo atrás de investidor ou está preocupado se o produto está legal ao invés de estar preocupado em entender qual é o problema do cliente, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto com relação à pesquisa de mercado e montagem de plano de negócio, eu acredito que o simples para o empreendedor, especialmente de startup, a simplicidade é a chave, talvez, do sucesso. Coisas complexas podem dar algum resultado, mas eu acho que o simples vence sempre. Tente fazer tudo de forma simples. Por exemplo, se você pega planos de negócio de 5, 10 anos atrás, são um calhamaço de papel com 10, 50, 100 folhas, contando detalhes que hoje ninguém vai ler sobre um negócio que talvez não vingue antes de eu terminar de ler aquilo ali. Então procure uma forma mais simples ou mais moderna ou mais inteligente de fazer isso, tipo use um Canvas para fazer seu plano de negócio. Mas se você não conseguir preencher um Canvas, talvez você não tenha pronto para o negócio, sabe? Mas para preencher o Canvas eu preciso de fazer uma análise de mercado. Então, você tem internet para isso, não é só para jogar, nem é só para assistir Netflix. A internet está aí porque você tem dados sobrando do mercado que você quiser, tá? Por exemplo, um dia desse eu descobri uma página do Sebrae que informa quantos CNPJs, quantas empresas, enfim, existem naquele mercado X, baseando esse mercado X em KNAI. Isso é um dado que já existia, mas o Sebrae colocou isso numa página até legal de procurar. E assim, o KNAI basicamente ele define a atividade da empresa que tu quer, da empresa. E se você entender que a empresa que você quer atender existe num segmento X ou tem uma atividade Y, se você colocar aquilo lá, ele vai lhe dar por região, ele vai lhe dar por uma série de coisas. Eu usei aquilo, inclusive, para fazer uma análise de mercado, de tamanho de mercado, para MIDs, por exemplo, certo? Mas eu vou pagar uma consultoria. Cara, não sei se... Talvez o empreendedor gerando caixa e já crescido e tal, faz sentido. Talvez o cara no começo, como eu costumo falar, 2 meninos na garagem, no meu caso não era 2 meninos na garagem, no meu caso era eu na cozinha, mas enfim. No momento que o cara tá ali, 2 meninos na garagem, eu não sei se o cara tem que ficar pagando consultoria, sabe? Agora, analise. Olhe, levante, desculpe a expressão, mas levante a bunda da cadeira, vai para o mercado, vai conversar, ligue para o cara que você acha que é seu cliente, pergunte qual é o problema dele, valide com ele. Eu lhe garanto que, dependendo da comunicação que você fizer, ele vai lhe chamar até para um café, tá? Aliás, dependendo da comunicação que você fizer, da venda que você fizer, ele vai até pagar seu almoço, tá? Porque ele vai querer lhe ajudar, você vai querer ajudar ele depois. E eu acho que o grande resumo aqui faça o básico bem feito e siga para o próximo passo. O próximo passo para mim é sempre execução. Eu não acredito em plano bonitinho, perfumado, cheio de flores. Aliás, eu sou o cara que estava sozinho na cozinha e no primeiro dia tinha um cliente. Então, tipo, eu não sou o cara do vou planejar coisas e deixar aqui maturando para um dia talvez dê certo. Não, eu vou planejar coisa, eu vou executar coisa. E se der errado eu volto, planejo melhor e executo de novo, certo? Então, executem, porque senão seus sonhos vão ser só sonhos ou pesadelos. A MITS tem como foco a oferta de serviços de prospecção de clientes. Não é uma tarefa simplória e fica mais difícil imaginarmos que a empresa não escolhe seus clientes. Como é ser especialista em diferentes nichos? Ou como minerar em diferentes terrenos? A MITS faz prospecção para negócios B2B e, sendo um negócio B2B, esses times comerciais que para a gente, efetivamente, eu atendo o negócio pequeno que tem um vendedor e que esse vendedor é o sócio do negócio, tá tudo certo. Eu também atendo o negócio médio, que tem já ali alguns vendedores, e atendo o negócio grande, enterprise global. O problema no fim do dia é gerar oportunidade de negócio, oportunidade de conexão dessas empresas, desses vendedores, com os decisores das empresas que eles têm interesse em atender. O primeiro ponto que precisa ser entendido é que as empresas, qualquer empresa que seja,
seja uma startup que está começando hoje ou uma multinacional gigante com milhares de funcionários, qualquer empresa ela precisa saber qual é o seu ICP, qual é o seu perfil de cliente ideal. E o que é o perfil de cliente ideal? Para quem já tem cliente, é entender, baseado em dados, histórico e tudo mais, que quando você vende para um tipo de cliente A do segmento A, ele paga um ticket de R$1.000 recorrente por 12 meses, e quando você vende para o cliente B do segmento B, ele paga R$3.000 por mês durante 36 meses. Você tem que atender o cliente B. Júlio, mas por quê? Porque ele está pagando mais por mais tempo. Provavelmente você gera mais valor para ele do que para o cliente A. Eu estou dando um exemplo completamente tosco e básico aqui, mas enfim, é só um exemplo para ter entendimento sobre o que é o tal do ICP. E quando eu entendo isso, eu vou começar a analisar que aquelas empresas têm esse perfil B ali que eu vou querer atrair. Eu quero atrair mais empresas com aquele mesmo perfil. Ou seja, eu identifico padrões e eu multiplico esses padrões. Por exemplo, a empresa B é uma empresa de engenharia que atua na região sudeste. São empresas de engenharia que atuam no sudeste, em sua maioria, que tem mais de 200 funcionários e que compram tal material. Eu automaticamente entendo que existe um padrão. Quando eu entendo esse padrão, eu digo, ok, eu quero atingir esse cara aqui. Mas espera aí, se ele tiver menos de 100 eu não quero, menos de 100 funcionários, eu não quero, porque os que eu tenho aqui que tem menos de 100 funcionários não tem a mesma relação de receita e tempo que esses caras que têm mais de 200. Estou continuando meu exemplo, tá? A partir daí você começa a ter uma noção de onde é que eu quero estar, quem é que eu quero aqui na minha mesa. E com isso, a gente consegue, obviamente, se o cliente, eu tenho inúmeros clientes que chegam aqui sem saber o seu ICP. E tudo bem, a gente vai discutir junto para entender junto, tá? E vai testar junto. Mas isso é entender onde é que você está, para onde é que você quer ir, quem é que você quer perto de você, qual é o cliente que você quer perto de você e especialmente para quem é que você gera mais valor. Entendendo isso, a gente consegue minerar mercados, usar mineração de dados, validação desses dados, cruzamento desses dados, para entender com quem a gente deve falar, quando a gente deve falar, o que é que eu devo falar, etc. Como eu devo falar, como é que a tua empresa se comunica, qual é a voz que vocês usam. Tipo, é moderno e informal, é tradicional e ultra formal, como é, sabe? De maneira geral, o escritório de advocacia não fala a mesma língua de uma startup numa aceleradora, tá? Eu até brinco aqui que provavelmente o CFO do Itaú não fala igual o CFO do Nubank, né? Pelo menos isso é o que eu sinto. E esse tipo de detalhe é muito importante. De novo, se não sabe esse detalhe hoje, não tem problema, a gente vai trabalhar junto para descobrir. Mas entendendo que tanto nós quanto os nossos clientes têm vários nichos como alvo, quanto mais estudado, analisado, focado for, melhor será. Hoje, a nossa base ela é praticamente consultorias, tecnologia e empresas de RH. Obviamente tem outros, isso aqui são as grandes bases, né? Mas tem outros clientes aqui de outros segmentos. Mas a gente usa sempre o mesmo padrão, que é onde é entender o negócio do cliente, entender o mercado-alvo, entender qual é o perfil daquele lead e usar tecnologia para minerar aquelas informações e nos ajudar a chegar lá e, obviamente, levar a informação relevante e atrair o lead para a mesa do nosso cliente. Vocês vendem um lead, o estou interessado, mas o cliente tem em mente a fase seguinte, o negócio fechado, o eu quero. Qual é o nível de detalhamento que o relatório da MITS oferece para que seus clientes convertam um lead? Celso, a gente se enxerga como um conector entre as empresas que a gente tem como cliente e os decisores das empresas que os nossos clientes querem atender. A gente é um time as a service que a gente aloca um time que é baseado em tecnologia, método e processos,
e que busca entender o nosso cliente, o mercado do nosso cliente e principalmente como é que eu consigo trazer mais e melhores oportunidades e conexões para a mesa desse cliente. Eu sim estou interessado, e isso é um termo que a gente usa bastante aqui. Eu falo que o objetivo da gente, de forma informal e prática, é transformar o não tenho tempo em estou interessado. E eu não sei, sendo bem sincero, se o meu cliente, obviamente, né? Todo mundo quer que o lead chegue quente na mesa já querendo comprar. Mas eu estou falando do negócio B2B, com tickets relativamente altos, certo? De maneira geral, esse negócio não é fechado em meia hora de conversa, tá? Na MITS a gente tem realmente um histórico forte de fechamento. Primeiro, o negócio é B2B, tem um ticket que não é tão alto, mas enfim, alguns milhares, dezenas de milhares de reais por ano. Mas a gente sempre fecha negócio primeiro. Tipo, toda semana tem negócio sendo fechado em 45 minutos de reunião. Só que o nosso cliente, para fechar com o cliente dele, por exemplo, uma empresa de software, de desenvolvimento de software, ela não vai fechar de primeira. Tipo, ela não tem nem projeto, sabe? E tem muita coisa para acontecer ali. E o meu cliente, ele já entende isso, já sabe que o ciclo dele é de 30 dias, 90 dias, 6 meses, 12 meses, mais de 12 meses. Mas como é que o cara passa 12 meses para vender? O ticket do cara é 10 milhões de dólares, sabe? Ele vende para banco, vai mudar o sistema de um banco. Isso não é uma decisão que o banco vai tomar em 3 meses, não é, tá? Mas a consultoria, cara, uma consultoria que vai cobrar 100 mil reais por mês, eu não sei se ela vai fechar em meia hora de conversa, sabe? Acho que vai levar aí alguns almoços até o fechamento, com bons vinhos, tá? E eu estou falando isso pelo seguinte: de maneira geral, eu não resolvo a venda, vamos dizer assim. Eu trago a oportunidade para a mesa, eu trago a conexão para a mesa, e como eu costumo dizer, meu time comercial também fala, a gente gera reunião de relacionamento. Eu não gero reunião de venda. O meu lead não vai chegar na sua mesa e dizer que maravilha, eu vim pela MITS e vou passar um cheque de 1 milhão para você. Não vai, tá? Eu abro a porta, coloco vocês dois lá dentro, apresento as partes, saio e fecho a porta. Então eu conecto e recomendo como você deve se portar para gerar relacionamento com o seu lead, e a partir desse relacionamento isso vai virar, ou não, tá? Um negócio. Só que, como eu falei antes, eu acho que esse é o momento mais crítico, o momento da geração do lead, ele é o momento mais crítico do processo comercial. Se eu não gero lead, não tem conversa. Se eu não gero lead, não tem reunião. Se eu não gero lead, não tem demonstração. Se eu não gero lead, não tem negociação. E se eu não gero lead, não tem venda. Se eu não gero lead, não tem nenhum não, sabe? E assim, não precisa ser com a MITS. Você pode gerar o lead de várias formas. A maioria das empresas, pelo menos as que a gente conversa, são canais ainda muito tradicionais e tal. Tipo evento, networking, talvez um LinkedIn, uma coisa do tipo. Mas e muitas empresas se baseiam em relacionamento. Mas eu só vou conseguir entrar lá se eu tiver relacionamento. A gente não tem relacionamento com as empresas que a gente gera negócio, sabe? Tem relacionamento com o meu cliente, mas com o alvo, o mercado-alvo, eu não tenho relacionamento. O negócio é completamente tecnológico, vamos dizer assim, com pitadas de atendimento e processos humanos, né? Mas o meu ponto aqui é que entregar o lead para se relacionar é uma grande oportunidade para você desenvolver seu negócio naquele mercado e estar com a porta aberta para fazer próximos passos, vamos dizer assim. O marketing e as vendas são atualizados através de novas ferramentas. No entanto, velhos objetivos e agressividade nunca se perdem. Ainda é válido dizer, atrás de um não esconde-se um sim? A venda é um conjunto de sims, misturado com alguns nãos. Mas nem sempre o sim vai vir com facilidade ou no tempo que o vendedor espera. O vendedor, ele precisa ser... sim, eu chamo vendedor, tá? A turma de startup aí é mais moderna ou mais nova que eu.
dão nomes mais legais, inside sales, field sales e coisas parecidas. Eu também uso aqui na empresa, mas no fim do dia a gente chama de vendedor porque ele faz venda, ou pelo menos deveria. Ser vendedor para mim é ser resiliente, inteligente, ágil, dinâmico e completamente apaixonado, alucinado, focado no problema do cliente. Se ele não for apaixonado pelo problema do cliente dele, eu não sei se ele vai ter sucesso. Então, de novo para a turma de startup que está ouvindo, eu não estou dizendo que vocês não se preocupem com os seus produtos, mas o seu produto deveria ser produto do problema do seu cliente. E se você está olhando para o seu produto sem olhar para o seu cliente e o problema dele, você corre um risco muito grande de dar uma pivotada, de precisar dar uma pivotada forte, muito em breve. Então, o vendedor precisa se apaixonar pelo problema. Juliano, mas se apaixonar pelo problema é viver ali olhando para o problema? Não. Se apaixonar pelo problema é entender qual é o problema do cara e dizer a ele se você resolve ou se não resolve. E eu vou lhe garantir que se aquilo for um problema realmente, um problema ele gera dor na empresa. Se aquilo for um problema e você souber como lidar com a comunicação no discurso, no fim das contas você vai pegar um contrato. Quando eu bato no problema, o meu sim está mais perto. Quando o meu cliente fala para mim, e ele precisa falar para mim, o meu problema é X. E esse problema X causa dor A, B e C. Quem me disse isso foi o cliente, não fui eu na minha cabeça. Quando eu pego isso e vou trabalhar isso e vou bater em cima da dor e dos problemas que ela causa, com a minha solução, ele não tem como me dizer que, peraí, mas se eu fizer isso e resolver esse problema, a gente está mais perto de fechar? A resposta dele deveria ser, se você fizer isso e resolver esse problema, está mais perto de fechar. E se eu resolver esse outro problema, está mais perto de fechar? Sim, está mais perto de fechar. E se eu resolver o terceiro problema, aí está fechado. Porque tu resolveu todos os problemas que eu tinha. O vendedor é um resolvedor de problemas. O seu produto precisa ser um resolvedor de problema. Se o seu produto não for um resolvedor de problema, ele vai gerar mais problema para o cliente e para você. Então, eu acho que o termo agressividade na venda, eu chamo aqui de ter a chama do vendedor, e tem gente que não tem, e ok, certo? Tem gente que tem, mas não está na função do vendedor, eu acho que deveria estar. Todo mundo vende, todo mundo se vende, todo mundo, porque senão ninguém arruma emprego, né? Ninguém casa, ninguém namora, ninguém faz nada. Mas essa agressividade do vendedor, eu acho que ele está muito mais ligada a apertar o ponto certo para o cliente sentir a dor e dizer, ao invés de gritar chorando, ele vai gritar de alegria, dizendo, é isso aqui que está doendo e sim, eu quero que você resolva. Então isso precisa existir. Tem muitos métodos para fazer isso, spin selling, enfim, tem vários métodos para você fazer isso. Mas tenha certeza, a jornada ela fica mais fácil quando você busca sims no meio dela. Num momento ou outro você vai ouvir um não ou uma objeção. Você tem que eu não gosto muito do termo contornar a objeção. Eu acho que você tem que resolver a objeção. Contornar parece que você deu a volta nela e deixou ela para lá, né? Para mim é resolver a objeção. Para resolver a objeção, você precisa escutar seu cliente. Faça as perguntas certas. As perguntas são simples, tá? As perguntas são sempre sobre as dores. Deveriam ser sempre sobre as dores ou sempre sobre os problemas que esse cliente tem e como é que você pode resolver. Então, vendedores, inside sales, field sales e afins, por favor, não desanimem com o não, busquem o sim, mas principalmente se apaixonem pelo problema do seu cliente e mostre que você é capaz de resolver. Pergunto ao Juliano Dias, mentor de executivos, como montar a área de vendas em uma startup que está se estruturando? Celso, o que eu recomendo, de novo, não só para executivos, mas, enfim, empreendedores de startup, ou outros empreendedores de negócios, enfim, de outros negócios maduros ou não, clientes nossos que têm negócios maduros, mas, enfim, precisam estruturar melhor a área de vendas. Um grande problema que a gente vê aqui é que não a maioria, mas um bom número dos times de vendas dos nossos clientes não sabem vender, e não sou eu que estou falando isso, são os nossos clientes que falam. Então eu vou trazer aqui em primeira mão, a base de cliente já sabe disso, que eu mandei um e-mail falando disso, mas vou trazer para você. A gente tem trabalhado já
para desenvolver materiais, para ajudar esses clientes a terem mais conhecimento ou cultura comercial. Esses materiais estão sendo divulgados tanto nas nossas redes sociais, mas também, principalmente dentro da nossa base ativa de clientes. E a gente tem feito algumas análises, inclusive com consultoria, sobre novos produtos ou novos canais para levar educação comercial para a nossa base de clientes, para o mercado, na verdade, não é nem para a base de clientes, mas para o mercado. A gente está analisando várias coisas, está testando algumas coisas aqui. Acredito que ano que vem a gente tenha, no primeiro semestre ainda, provavelmente, uma coisa mais estruturada. E o que eu acredito empresários ou empreendedores que queiram montar, que precisam montar a área de vendas ou a máquina de vendas da sua startup, da sua empresa. A primeira coisa que eu falo consuma o que você tem na mão. E o que é que você tem na mão? YouTube, livros, blogs e afins. Todo dia tem dezenas, centenas de webinars sobre vendas no mundo. Se não tem todo dia, tem no YouTube gravado. Boas leituras para montar uma máquina de vendas são, por exemplo, os blogs das empresas especializadas. Por exemplo, Salesforce, que é um grande CRM, o maior do mundo, Pipedrive, que é um outro CRM, ou o próprio blog da MITS. Acho que uma coisa básica para negócio B2B e máquina de vendas é ler o livro Receita Previsível, do Aaron Ross, que é um ex-executivo do Salesforce. Esse livro é um clássico, mesmo não tendo tantos anos assim. Tem uma nova versão agora, acho que está mais adaptada para a realidade atual, mas é um livro que fala sobre como é que você pode montar processo de prospecção e de venda B2B. Além disso, você tem, por exemplo, sites como o da Winning by Design, uma consultoria de vendas global, referência mundial em processo de SaaS e processo de venda, na verdade de pré-venda, venda e pós-venda para SaaS. Eles são realmente muito bons, são incríveis, tem um escritório no Brasil inclusive, mas o site deles tem 100% do conteúdo de graça, inclusive com roteiros, blueprints, como eles chamam, para você implantar coisas. Eles têm 7 livros que um dia desses estavam em promoção na Amazon, deve estar ainda, estava por R$1, R$2, se não me engano, certo? O livro custa geralmente R$100 e tantos, estava R$2, certo? Não sei se ainda está, mas consultem o site da Winning by Design, consultem as redes sociais deles, consultem as redes sociais de outros players, nos sigam nas redes sociais da MITS, que a gente tem realmente bastante conteúdo, e pensem que o feito é melhor que o perfeito. Então, ao invés de ficar achando que minha máquina de venda não está perfeita, não estou gerando lead, eu não estou fazendo a venda, está muito difícil. Cara, testa, não tem o CRM, compra o CRM baratinho, tem até CRM de graça, tá? Aí no mercado, tem CRM de graça no mercado, mas pensem que o ritmo, o processo deveria ser estudar, executar, testar, validar, repetir. E aí quando você repete, você vem repetindo com a bagagem de aprendizado que você teve. A sua máquina de vendas, se ela nasceu perfeita, ela nasceu tarde e provavelmente seu concorrente já lhe engoliu. Marque Stranger Topics na sua plataforma de podcast para ser avisado sobre o próximo episódio, que será com Cristiano Mendes, da Wix, um executivo que se especializou em atrair grandes empresas internacionais para o mercado brasileiro. Cristiano fala sobre as novas expectativas para o e-commerce de uma forma geral, sobre o ambiente de trabalho ideal e como se tornou fácil e automático a criação de lojas virtuais para pequenos empreendedores. Aguardamos você. Eu sou o Celso Calheiros e esse foi o Stranger Topics. Stranger Topics.